Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança. Nós chegamos até você hoje para termos uma palavra com mais substância. Porque no final de semana, sempre no sábado para domingo, Deus sempre dava o dobro do maná celestial. Então, é uma mensagem mais prolongada, com mais substância. Nós estamos falando nessa semana sobre o jubileu de Abraão. E você vai descobrir alguns segredos muito importantes que nós vamos ler hoje. Quando nós lemos no livro de Gênesis 22, de 14 até 18, quando Abraão sobe no monte para oferecer Isaque, a primeira coisa que se deve entender, foi Deus que pediu Isaque. Aqui já tem uma revelação, que a oferta, desse nível de oferta, é Deus que pede. Quando Deus pede uma oferta assim, é porque Ele quer promover aquela pessoa. Quando ele pede essa oferta, é porque aquela pessoa está sendo testada. Há um teste. Isso tudo acontece na semana, nos 10 dias que antecede Yom Kippur. É formado um tribunal no céu, onde o inimigo acusa as pessoas e Deus inspira seus filhos a vencer a batalha nesse tribunal. Então, quando Abraão é aprovado, olha o que ele diz aqui. Versículo 14, Gênesis 22. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Primeiro ponto aqui, a oferta que Deus pediu para Abraão era tão alta, tão extraordinária, que só Deus poderia prover. Lá no coração dele, ele sabia que ele voltaria com Isaque para casa. Mas ele só não sabia como seria a prova e como seria a maneira que Deus ia fazer para resolver a situação dele. Então, de repente, quando ele vê que Deus proveu um carneiro, ele disse, agora entendi, é no monte do Senhor que ele provê, que ele proverá. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse, quando fala que o anjo bradou pela segunda vez, então observe que aqui há uma porção dobrada, há uma unção dobrada, que nos lembra a unção de Elias, que pai e filho juntos produzem a unção de Elias. O anjo falou tanto para o filho, como também bradou para o pai. Então isso é interessante, essa palavra, muito interessante. E o anjo diz, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Então o anjo está falando em nome do Senhor. O anjo veio com essa missão de falar essa palavra, porque então Deus já sabia que Abraão ia ofertar. Então já mandou o anjo antecipado. Então é importante que quando você decide aqui no coração que vai ofertar o teu Isaque, já vem um anjo com você do seu lado. Ele vem te acompanhando e dizendo, ele vai ofertar. E quando ele ofertar, eu vou bradar. Aquele brado é como o sonido da trombeta. O brado do anjo você lembra de Jacó, quando lutou com o anjo lá no Vale de Jaboque? O anjo diz, qual é o teu nome, Jacó? Jacó, não te chamará mais Jacó. Só que o anjo bradou esse nome para Jacó. Mas só quem poderia autenticar esse nome era o próprio Deus, que lá em Gênesis 35, Deus vai e autentica o nome de Jacó. Mas primeiro o anjo bradou. O que quer dizer isso? Eu sou um anjo do Senhor, eu sou profeta, ou sou apóstolo, ou sou um pregador, e todos os pastores, sacerdotes que têm um chamado de Deus, também são um anjo. O que o anjo faz? Brada. O que é bradar? Tocar o chofar. O que é tocar o chofar? Falar a palavra de Deus. Profetizar.
Então, quero bradar hoje exatamente isso. As mesmas palavras que o anjo bradou para Abraão, eu quero bradar para você, que está preparando o seu Isaque para entregar nesta virada de ano judaico. Observe o que o anjo diz. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu Isaque, teu filho, tua oferta, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Que bênção extraordinária que é esta que o anjo bradou para Abraão. Uma bênção fantástica, extraordinária. Se você observar, Abraão peregrinou na terra e muitas vezes ele foi oprimido pelos inimigos. Muitas vezes ele perdeu, muitas vezes ele teve que mentir, ele foi para o Egito, o faraó do Egito pega a sua mulher, leva para o harém dele. Ele foi assim oprimido muitas vezes. Mas observe que nos lugares onde ele enfrentou lutas e teve que recuar, e teve que lutar e com dificuldade para dominar o local, o Isaque dominou. Então Deus está dizendo assim, onde você lutou muito, apanhou, faltou autoridade, faltou poder, eu vou dar para o teu filho. O teu filho não vai passar por essas lutas. Eu me lembro da minha própria vida. Por exemplo, meu filho Tiago, meu primogênito. Ali na cidade onde eu padeci, sofri, lutei, faxinal soturno, eu trabalhei ali, olha, mais de 20 anos sem ter um dia de férias. Aquela igreja nunca me deu assim um salário digno, um tempo para descansar, um tempo de férias, foi muita batalha. Quando o Tiago assumiu, a primeira coisa, eu estava em São Paulo e um pastor, ele disse para mim, olha, eu queria te dar uma oferta. Aquele ano eu estava no ano do meu jubileu, eu ganhei 20 carros aquele ano. E ele disse, eu queria te ofertar aqui o meu carro. Então eu falei, pastor, eu já tenho carro demais. E ele disse, então eu quero dar para o teu filho. Teu filho está começando o ministério, Tiago, e eu quero dar para ele. Eu falei assim, ele vai começar mesmo, semana que vem, ele vai assumir a igreja e tal. Está começando a vida, ele vai gostar, vai ser bom. Então eu pensei, puxa, meu filho está começando o ministério dele, com um carro já, um carro bom, um carro importado, e que não veio do trabalho das mãos. Então veio de uma bênção, de um brado dos céus, de um decreto que veio para mim abençoar meus filhos. Então preste atenção como é importante. Eu nunca tive ali, naquele lugar, uma honra dessas, mas o meu filho está tendo. Então eu fico feliz por quê? Porque Deus está dizendo, a próxima geração será dobrada. Teus filhos serão príncipes. Então eles possuirão a terra dos seus inimigos. E dito e feito, todas aquelas pessoas que nos perseguiram no passado são amigos do Tiago. O Tiago é um conquistador naquela cidade. Ele é um príncipe, ele anda e todos falam bem dele em todo lugar. Alguns dias atrás cheguei num posto de gasolina, um rapaz emocionado, só poucos dias chegou teu filho aqui, me deu um abraço, perguntou, posso dar um abraço? E me deu um abraço, o rapaz disse. Eu fiquei emocionado, porque meu pai não fez isso e tal. E eu pensei, puxa, quem diria que meu filho ia ter todo esse sucesso em um lugar e que eu fui mais perseguido, humilhado, que eu jamais poderia morar naquela cidade. Então, o que está acontecendo com Abraão e Isaque? Isto. Quando Abraão oferece o melhor que ele tem, Deus ele maximiza esse melhor.
ele potencializa esse melhor. Como ele deu o seu filho, Deus potencializou o seu filho. Como ele deu aquela oferta, ele volta com ela potencializada. E é isso que acontece nesses 10 dias que antecedem Yom Kippur. Desde o dia 10 de setembro, lá em Israel, é o dia 1º. Então, naquele dia 1º, começa toda a oferta dada no dia 1º, que é dia 10 de setembro esse ano, elas são potencializadas, multiplicadas exatamente como aconteceu no Monte Moriá. Então, isso é algo fantástico, extraordinário. E toda vez que Deus recebe uma oferta assim, o que ele faz? Ele manda tocar o shofar. É jubileu. Então, é isso que acontece quando vem uma oferta que Deus chama de Isaac. Isaac é o melhor, é aquilo que custa mais caro, é aquilo que é mais importante para aquela pessoa. E aí me lembro também, quando eu comecei meu jubileu, eu estava lá em Joinville. Eu vinha do Canadá e eu fui para o Canadá como um anônimo, alguém que ninguém conhecia, e lá fui apresentado naquele evento com 160 nações, e fui apresentado e honrado, e contaram a minha história, tudo que aconteceu. Eu lembro que o Randy Clark me apresentou e disse, olha, tem aqui um homem que é chamado Pai Não São, é o homem que Deus usou para trazer a bola de fogo no Rio Grande do Sul, e essa unção veio para o Brasil não estava pronto, ela foi para a Argentina, e o pessoal do Canadá foi lá na Argentina buscar essa unção. Aquilo ali para mim foi uma surpresa, foi como um anjo bradando e dizendo e trazendo o meu destino. A partir dali o meu destino é nações. A partir dali eu sou príncipe de nações. A partir dali nós somos conhecidos como um ministério de honra. Que uma das coisas que eu ouvi de uma das profetas do Randy Clark, ela disse, teu ministério é pequeno, mas é um ministério puro, que não se contaminou. Vocês mantiveram esta pureza durante todos esses anos. E Deus vai levar vocês a uma rede internacional com outros ministérios. Deus vai honrá-los. Então, ali a gente observa que não é o tamanho do ministério, porque Abraão era só ele e o filho, o ministério deles era de 2 pessoas. E assim mesmo foi muito honrado. Mas quando veio o jubileu na minha vida, meu nome foi soprado para as nações. E depois, quando eu volto para o Brasil, fui pregar, e Deus falou para mim, você quer ter o jubileu completo, você precisa fazer algo que você não fez ainda. Perguntei, o que é, Senhor? Você tem que entregar teu filho, o Tiago. Eu pensei, poxa, Tiago era um dos motivos da minha oração de manhã, à tarde e à noite. Nós, como pais, a gente cobra muito dos filhos primogênitos. A gente quer que eles sejam perfeitos. E acaba oprimindo os meninos, né? E aí eu ofertei o Tiago. Quando eu ofertei o Tiago, eu fiquei pensando, como é que eu vou resgatar depois? Na hora eu ganhei um mondeu de oferta. Na hora eu ganhei um mondeu. E foi ali o jubileu. E eu entendi, então, que Deus iria, a partir dali, fazer com os nossos filhos mais do que fez até aqui. Depois a Gabriele e o Júnior também tiveram da mesma extensão da unção. Deus não deu uma unção para um só, nem a capa para um. Isso aí foi interessante, que cada momento da vida, Deus mandou ofertar pelos 3 filhos. Na época tinha só o Tiago e a Gabi, depois veio o Júnior. Então, no caso da Gabi, também Deus falou que viria uma unção para preparar o caminho para a volta de Cristo. E que a Gabriele seria a figura que iria representar os novos ungidos.
Então, uma sequência que eu vejo como Deus, cada filho representando uma geração dos patriarcas, que foram 3. E no final, o Júnior, quando Deus falou comigo em Israel, disse: você vai ter mais um filho. E o Júnior nasceu no mesmo ano que Israel proclama seu jubileu. Também no mesmo mês, na mesma semana, tocaram o chofar nos últimos 10 dias. Então, isso foi muito forte, que Deus faz nascer um filho com uma mensagem do jubileu. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa mensagem, amados, não é na Bíblia apenas, não é na igreja, não. A tua história com Deus tem que ser na tua família, com teus filhos. Você vai dar uma oferta para teus filhos e lembrar: meu filho, naquele dia dei maior oferta todos os tempos por você. Foi isso que Abraão estava falando com Isaac. Isaac, não te esquece que você é o melhor que eu tenho, e Deus pediu que eu desse você para Deus. Foi a maior oferta que eu já dei, filho. E depois Deus proveu a maior de todos para te resgatar, um carneiro. Você foi comprado com preço caro. E aí Jesus também tem essa palavra que nós somos comprados com o sangue de Jesus, que é o carneiro de Deus. E é o cordeiro de Deus também. É o cordeiro quando é jovem, é o carneiro depois de adulto. Então, resumindo, a nossa herança, as próximas gerações serão melhores do que nós no nosso jubileu. Eu quero incentivar você a se consagrar hoje, reunir toda a família e dizer para toda a família o quanto é importante que os filhos continuem sendo fiéis a Deus. Depois, na próxima geração, quanto é importante marcar essa data do jubileu, jubileu dos filhos. Quanto é importante os pais dizerem: meus filhos, vocês são muito importantes para mim, vocês não são só uma vírgula, só um ponto e vírgula, vocês são o próprio livro da minha vida. Vocês são minha história, vocês são minha continuação. Vocês são aqueles que vão continuar levando meu nome depois que eu não estiver mais aqui. Eu estarei lá no céu, vocês aqui na terra. Nós faremos uma dupla inseparável, né? Uma dobradinha inseparável. Assim como Jesus estava na terra, o Pai no céu. Enfim, você deve preparar tua família, teus filhos para entrar no jubileu e preparar uma oferta que eles nunca mais irão esquecer. Essa oferta também, muitas vezes, tem pessoas que não podem dar uma oferta no momento. Então, ele pode dizer: Deus proverá a oferta, meu filho. Você pode, então, dizer assim: eu quero preparar uma oferta que hoje eu não tenho, mas eu vou programar ela para 1 ano, como Maria de Betânia deu uma oferta de 1 ano do seu salário, 1 ano de salário. Ela entregou uma oferta que levou 1 ano para... Já imaginou alguém dar uma oferta de todos os meses do seu salário durante 1 ano? É o que ela fez. Ficou na história a sua oferta. Então, foi programada, Deus teve que prover essa oferta. Talvez você não tenha hoje. Eu lembro de uma mulher em Curitiba que não tem oferta, não tem. Digo: mas você tem que programar e dizer que quanto você gostaria de dar pelo seu filho, ou pelo seu esposo, pelo seu ministério. E aquela mulher, então, custou muito. Levei 3 dias convencendo ela a dizer um valor e parcelar aquele valor. Ela parcelou em 12 vezes um valor. Eu tive que lutar muito com ela para ela ganhar o salário mínimo como ajudante do pastor Boaz, em Curitiba. No dia da entrega das ofertas, chegou uma pessoa que veio na frente dela e disse: eu estou entregando minha oferta aqui, uma casa. Essa casa vale talvez, ele disse o valor, uma casa cara. E eu queria dar de oferta, mas eu gostaria de entregar para a pastora fulano de tal. Então aquela mulher tinha um envelope vazio, com uma oferta programada para 1 ano, ou para 3 anos, não lembro, e recebe na hora, antes de entregar a sua oferta, ela recebe uma casa, que era muitas e muitas vezes mais do que aquela oferta que ela estava programando. Então, isso quer dizer que ninguém aparecerá de mãos vazias diante do Senhor. E que a nossa oferta está mais ligada ao coração do que à ação. Isso quer dizer que ela pode ser programada, parcelada, e que ela precisa realmente custar o nosso coração. Não é uma coisa qualquer. Às vezes a gente quer dar uma lembrança.
quer dar um objeto, já ouvi pessoas entregando celular, entregando outras coisas. Tudo bem, você pode entregar isso, mas isso você já tem na mão. Isso pode ter uma emoção para dentro de você, é importante. Mas é importante você ter o valor que só Deus poderia prover. Então, essa oferta deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Só Ele pode. Eu quero encerrar orando por você, para que você tenha essa graça de se reunir com a sua família. E assim como Davi disse, e perguntou ao Senhor, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem dado? E Davi mesmo responde, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Então vamos oferecer a Deus algo que seja importante. Pai amado e poderoso Deus, junto com esta família, de mãos dadas, hoje eu quero orar por cada pai, por cada mãe, por cada filho, cada filha. Pedir que o Senhor inspire os pais a transmitir aos filhos uma imagem de Deus. Assim como Deus proveu para Isaac um carneiro e não um cordeiro, Deus estava mostrando como é grande o amor dele pelo Isaac. Como a oferta dele por Isaac era maior do que ele esperava. Dessa forma, Deus pôde transmitir um coração de um pai amoroso que ultrapassa a expectativa do filho. Por isso eu te peço que os pais sejam inspirados para ofertar pelos filhos e que eles resgatem o jubileu para os filhos, assim como Abraão resgatou um jubileu para Isaac. Da mesma forma, eu quero orar pelos filhos, para que os filhos também ofertem pelos pais. Porque Jesus, sendo filho, ofereceu a maior e melhor de todas as ofertas. E ele ofereceu o seu pai, em resgate da igreja, em resgate dos seus filhos. Então, isso mostra que um filho deve estar convertido aos seus pais, deve estar com o mesmo propósito, deve estar unido aos seus pais. E eu te peço que nesta caminhada até a escola profética, que pai e filho caminhem juntos, que pai, mãe e filhos caminhem juntos até o monte da provisão, o monte de Deus, que está no sul do país, onde completamos 33 anos de oração 24/7. E também eu quero te apresentar estas ofertas lá no Monte Moriá, no dia da abertura dos livros, lá nas cortes celestiais, quando Deus abrir os livros e trazer à memória a vida de cada um. Quando abrir os livros dos dízimos, como está escrito em Malaquias, que ali naqueles livros estejam os dízimos dos teus filhos em dia. Quando abrir o livro da vida, o livro das ações de cada um, que ali constem boas ações, boas palavras dos pais aos filhos, boas palavras dos filhos aos pais, que ali conste uma história de amor entre os pais e os filhos, para que ambos possam encontrar e conseguir o mérito necessário para que todos cheguem ao jubileu. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Eu posso ver agora pela fé, pais e filhos juntos, orando juntos, e essa é a maior imagem, melhor imagem que nós podemos transmitir para Deus. Um pai e um filho subindo ao monte para orar juntos, adorar juntos, como Abraão e Isaac, e também você orando com seu pai e com seu filho. Quero dizer também, quando Jesus disse, antes do jubileu, deveria todos se acertar com seu semelhante. Deve haver um acerto entre pais e filhos também, antes de tocar o chofar do jubileu.
Então, estarei orando por vocês em Israel, onde vou buscar esta bênção. E quero também levar o nome de cada um de vocês nesta viagem. E quero apresentar a Deus cada um dos meus filhos lá em Israel. Especialmente os filhos que têm nos abençoado e nos enviado nessa viagem. E têm ofertado para que pudéssemos ter e fazer esta viagem. Então é um privilégio caminhar junto com meus filhos, mesmo que seja uma caminhada virtual, cada um na sua casa e eu viajando. Mas estarei levando vocês no meu coração e apresentando o Monte Moriá e pedindo a Deus, Senhor, venha prover para os meus filhos. E quero abençoar e dizer essas palavras que Abraão disse, abençoando seu filho, e também as palavras que Deus disse através do anjo para Abraão, abençoando Abraão e abençoando sua descendência. Deus abençoe você. Shabbat Shalom. Fique na paz.